compartilhar a palavra do Senhor com você nessa hora, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo de número 13. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, o voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Até aqui. Pai, Tua palavra está diante de nós, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha acender, Deus, o fogo em nosso coração, manter a chama acesa, para que possamos avançar naquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Quando pensei no dia de hoje, 24 de maio de 1700, hoje não é 1738, né? 1738 foi quando Wesley teve a experiência do coração aquecido, mas a experiência dele, como eu já fui falando no meio aqui desse culto, foi uma experiência que não aconteceu de repente, mas aconteceu porque alguém estava buscando se encontrar, buscando estar com o Senhor mais de perto, buscando chegar mais perto na direção dele, a santidade. Estava insatisfeito com a sua vida, com a sua maneira de viver a religião. Ele acreditava que tinha algo muito maior, algo muito melhor para poder viver, particularmente antes desse momento, quando ele viaja para a Geórgia, no navio, nas fortes tempestades do Atlântico que vinham. Numa delas ele percebe os ingleses gritando com medo, e quando ele olha para os alemães morávios, ele percebe uma grande calma neles. E eles cantavam no momento de grande pavor da tempestade que vinha sobre o navio, sobre aquele barco, e ameaçava. E aquilo também chamou muito a atenção de Wesley, tanto que conversou muito e teve grande influência dos morávios no avivamento e no desejo de chegar cada vez mais perto do Senhor. E quando olhamos para a vida dele, percebemos que através dele, através desse pequeno sentimento, estava lá dentro, de alguém que buscava se santificar mais, alguém que buscava ir mais na direção do Senhor. Inclusive ele, quando quando inicia as sociedades lá na Universidade de Oxford, ele chega a ser chamado junto com seus amigos, no clube que eles tinham, no grupo que eles tinham, chegavam a ser chamados pejorativamente de clube santo. Era uma maneira de zombar dele, porque eles caminhavam tentando buscar a santificação, buscar uma vida alinhada com o Senhor. E foi justamente porque ele conseguiu juntar esse desejo de santificação, é que veio também sobre a vida dele essa grande experiência que transformou a Inglaterra, que transformou aquele tempo
e que até hoje tem transformado também, através de uma pregação da palavra, de alguém que vive um avivamento genuíno. E Wesley experimentou isso, esse avivamento genuíno. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso também. A história de Israel, por exemplo, ela foi marcada no seu mais alto grau de idolatria por um camarada chamado Manassés. Manassés foi o pior rei que teve em Israel. Ele fez as piores coisas que tinham ali. E por conseguinte, o ruim reinado de Amon também foi contribuindo para isso. Mas em 2 Reis, capítulo 22, a Bíblia vai falar que a maior reforma de uma nação, a reforma de Israel, acontece quando o rei Josias ele foi levantado pelo Senhor. Agora não foi apenas assim, aconteceu e o rei Josias foi um bom rei e trouxe uma grande restauração na nação, não. Mas porque tinha um camarada chamado Ilquias. E esse cara, a Bíblia diz que ele achou o livro da lei. Ou seja, ele achou a palavra. Wesley, ele achou e buscou na palavra, tanto que o seu coração, estranhamente aquecido, como ele diz no seu próprio diário, depois que ele tem uma reflexão a partir do livro de Romanos, ele percebe ali que ele tem a certeza de que é um filho de Deus, que seus pecados haviam sido perdoados. Então o avivamento dele na Inglaterra foi assim. Um dos textos que marcou a vida também dele foi 2 Pedro, quando fala do juízo de Deus, sobre falsos mestres, a volta de Jesus, julgamento, tudo isso ajudou e contribuiu muito com ele, até que ele foi contra a vontade dele na rua Aldergate. E quando chegou lá, aí ele teve a experiência dele do coração aquecido. E será que hoje nós poderíamos experimentar um avivamento assim? Tem pessoas que elas conseguem apenas olhar para trás, olhar para o passado do avivamento e olhar para aquilo como se aquele passado fosse suficiente para quem ele é hoje. E nós não somos chamados para estarmos aprisionados no nosso passado, entendendo que nele tem alguma suficiência. Mas tem que entender que a cada pessoa que nasce, a cada pessoa que é chamada pelo Senhor, existe ali uma nova oportunidade de transformar uma história, de transformar um tempo, de transformar o mundo, de transformar as pessoas que estão ao nosso lado. A questão é, será que nós estamos com disposição para isso? Será que nós queremos que a partir de nós também inicie um grande avivamento que toque a vida de muitas pessoas? Então a história de Wesley, ela serve como inspiração. Mas se a minha e a sua história não for inspirada pela santidade, não for inspirada pela busca, pela presença de Deus, um evangelho de relevância na vida das pessoas, se não for inspirada por essa história, e mais do que inspirada, nós tomarmos essa história como prática para a nossa vida, tudo que nós teremos é apenas uma boa história para contar, mas nunca seremos uma história que será contada. Nós somos chamados para ser uma história a ser contada, para o nosso legado ficar, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e as pessoas que nos conheceram, elas olharem para a nossa vida e dizer, olha, eu tenho história para poder contar sobre a vida dessa pessoa que um dia eu conheci. Então a oportunidade de construir história e do legado permanecer, ainda existe sobre mim e sobre você. A questão é como é que nós vamos nos comportar diante disso. E para isso precisamos entender como é que um avivamento chega, como é que ele acontece. Para mim, esse texto aqui, ele é um dos textos muito importantes e fundamentais para nos ajudar nessa direção. No versículo 16, a Bíblia diz para a gente, vou ler de novo, que os olhos daqueles discípulos que vão no caminho de Emaús, eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Então, eles caminhavam com Jesus, conheciam Jesus, o jeito de andar, conheciam o jeito de falar. Jesus, nesse momento, ele já havia ressuscitado. E ele vê os discípulos caminhando em direção a Emaús, que por curiosidade significa banhos quentes, ou seja, um lugar que alguém vai para se aquecer. E aí esses dois discípulos, eles vão na estrada de Emaús conversando, entristecidos sobre a morte de Jesus, porque até então, obviamente, não tinham conseguido ver a ressurreição, apenas tinham ouvido contar uma história, estavam muito confusos a respeito daquilo. Mas o fato é que a esperança deles havia acabado. E nesse momento aqui, eles estavam impedidos de reconhecer que Jesus estava ao seu lado.
E muitas vezes o que pode atrapalhar que experimentemos um avivamento do Senhor é quando nós deixamos que os nossos sentimentos eles sejam refém de alguma situação, de alguma circunstância. Então, se a gente parar para pensar e olhar para a história, todos os homens que foram usados por Deus, profetas, avivalistas, evangelistas, todos eles tinham motivos na vida deles para lamentar. Todos eles tinham uma história, um entorno pelo qual poderiam olhar para aquilo e dizer assim: olha, isso aqui é o suficiente para que eu não caminhe, ou para que eu não assuma o meu chamado. Mas nenhum desses foi refém das circunstâncias que estavam envolvidos. Moisés tinha a sua dificuldade com a sua fala. Abraão tinha a sua idade avançada. É só parar para olhar para a história. Quantos homens e mulheres de Deus viviam numa circunstância totalmente improvável para que pudessem ter se tornado quem se tornaram. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma circunstância totalmente improvável, nós temos também uma grande oportunidade de Deus para ser aquilo que nós nunca imaginávamos que poderíamos ser. Porque a circunstância não pode ditar o nosso caminho. Nós não somos refém da situação, da circunstância. Mas esses discípulos aqui, eles começaram a ficar reféns daquilo. E porque esses homens não poderiam reconhecer Jesus, a situação deles não era uma situação favorável. Eles vão falar e a boca deles vai mostrar isso através da conversa deles. As primeiras notícias, se fosse nos dias de hoje, dos jornais, só contavam a notícia ruim. E hoje não é diferente, né? Você liga o jornal, as notícias são sempre notícias ruins. E quando não é tão ruim assim, alguém dá um jeito de fazer ela ficar mais ruim do que ela parecia estar. A situação deles também não era uma situação fácil. Jesus havia sido crucificado, então agora eles tinham o quê? Um pessimismo a respeito do futuro. E agora, o que será de nós? E agora, o que vai acontecer com a nossa vida? E tem muita gente que acaba ficando assim diante de uma circunstância pessimista em relação ao futuro da sua família, pessimista em relação ao futuro do seu ministério, da sua igreja, pessimistas em relação ao seu casamento, porque acabam se tornando refém de qualquer situação, pessimista em relação à situação econômica ou à própria fé. E os olhos pessimistas, eles nunca conseguem reconhecer Jesus ao nosso lado. Tem pessoas que perguntam: onde Jesus está? No meio de tudo isso que tem acontecido. Algumas pessoas sofrem e dizem: onde Jesus está? Porque isso aconteceu aqui na minha vida. Essas pessoas que perguntam onde Ele está, aonde está Deus, é as pessoas que estão refém de uma situação e não conseguem enxergar Jesus ao seu lado. Vendo tudo aquilo, passando por tudo aquilo, o que elas não se conformam é de Jesus não ter feito nada, e não ter feito nada até para não ter feito nada até para sair da cruz. Mas Jesus, Ele quer que nós entendamos que o projeto dele sempre é maior e melhor do que os nossos olhos podem enxergar. Então, se hoje você não entende, se hoje alguma situação acontece que atrapalha o nosso entendimento, significa que os nossos olhos ainda não estão prontos para aquilo que Ele vai revelar. Temos que nos livrar de tudo aquilo que nos faz refém de toda e qualquer situação. O versículo 17 diz que eles pararam com a pergunta de Jesus entristecidos. O sentimento deles era um sentimento levado e conduzido pela situação. Então, diante da pergunta de Jesus, primeiro eles ficaram perplexos. Mas esse cara não está vendo o que está acontecendo? Mas a única coisa que eles conseguiam demonstrar diante daquilo tudo era tristeza pelo que estava acontecendo, nutrindo sentimentos errados. E quem nutre sentimentos errados nunca vai conseguir reconhecer o mestre no meio do caminho. E qual que era a atitude que Jesus queria daqueles homens? O versículo 17, ainda na parte A, a parte B, Jesus ele faz basicamente duas perguntas numa só. Ele pergunta: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais. Então Jesus faz uma pergunta em relação à situação, ele faz uma pergunta em relação ao sentimento, a preocupação que eles estavam tendo.
O que está acontecendo? E por que vocês estão preocupados? Irmãos, você já deve ter percebido que Jesus, quando ele faz algumas perguntas na palavra, ele não está buscando uma resposta. Queres ser curado? Coisa mais óbvia. Algumas perguntas que ele faz não é porque ele quer uma resposta, mas é porque ele procura muito mais do que as palavras podem dizer. Ele procura o comportamento certo, ele procura o sentimento certo, ele mostra uma inquietação com um desejo de uma pessoa, com uma preocupação dela que não deveria estar naquele lugar, naquele momento. Então, o que Jesus queria deles era não olhar para a situação e não estarem preocupados naquele ponto, mas ele queria que eles conseguissem enxergar, ouvindo a sua voz. Já fez aquelas brincadeiras que você tem que amarrar os olhos, e aí quando uma pessoa fala, você tem que se guiar pelo som da voz daquela pessoa? Então, Jesus estava brincando com esses discípulos aqui no caminho de Emaús. Os olhos deles estavam vendados, e ele estava ali falando: será que você consegue saber onde eu estou apenas ouvindo a minha voz? Será que você consegue saber o que eu estou fazendo, o que eu estou prometendo, planejando e aonde eu quero ir, apenas ouvindo a minha voz? Então, quando Jesus pergunta sobre o que tratavam no meio do caminho, ou sobre o que sentiam no meio do caminho, ele queria que eles tirassem os olhos do passado, mesmo sendo um passado iminente, recente, para viver o presente que ele estava ali e começar a enxergar um futuro que estava prestes a acontecer. Então, quando acontece algo muito ruim na nossa vida, algo muito ruim no nosso passado recente, a gente fica muito preocupado com aquilo e começa a ficar muito refém daquilo. E Jesus está falando o seguinte assim: sai disso, abandona isso, tira os olhos disso e começa a viver agora, o agora aqui comigo. Eu estou contigo, eu estou caminhando do seu lado, eu quero que você tenha alguma experiência comigo, porque eu não vim aqui à toa, mas eu vim aqui para que você entenda que eu estou falando algo muito importante com você, e a minha voz vai te guiar para um futuro maravilhoso que vai acontecer com vocês a partir de agora. Mas se você não conseguir parar de olhar para esse passado e se prender nessa situação passada e colocar o teu sentimento ali nesse passado recente, você não vai conseguir viver o presente e não vai conseguir enxergar o futuro que eu tenho para a sua vida. Então eu estou ao seu lado, pare de olhar para trás e perceba que eu estou contigo através da minha voz. Perceba que eu caminho ao seu lado através da minha voz. Enquanto não conseguimos tirar esse olhar do passado, não tem como avançar, não tem como ver um futuro melhor. No passado ele morreu, mas no presente ele estava ressuscitado, mesmo que eles não pudessem ver. Ou seja, a manifestação do poder existia, mesmo que os olhos deles não conseguissem enxergar. Da mesma maneira, talvez, se você esteja passando entristecido na sua vida, Jesus está dizendo para você, nesse momento, você pode até não estar vendo a manifestação do meu poder, mas ela está acontecendo bem diante dos seus olhos. Você tem que começar a olhar com fé, olhar de um jeito diferente, arrancar essa incredulidade do coração. Então não é porque não o vemos que ele não está ao nosso lado. Se você está perguntando onde é que está Jesus, por favor, olhe para o seu lado e diga: Senhor, eu não te vejo. Talvez eu esteja até com pouca fé para te sentir, mas eu te digo, eu sei que o Senhor está do meu lado. Onde você estiver, em que situação você estiver, declare isso: eu sei que o Senhor está ao meu lado, eu sei que o Senhor está ao meu lado. E é isso que nos motiva. O que Jesus queria deles é que eles se comportassem, que eles conseguissem se livrar de toda a preocupação que estava ali. O que Jesus quer de nós é que nós possamos dizer para Ele: Senhor, o que mais importa é que, ouvindo a sua voz, eu sei que o Senhor está do meu lado. Você está aí diante da palavra do Senhor e o Senhor está falando contigo, está falando comigo aqui. E o que o Senhor está dizendo para nós mais uma vez é: olha, você até acha que eu não estou no caminho contigo, mas eu estou no caminho contigo.
Nos momentos que o Wesley buscava a santificação e que ele buscava compreender mais de Deus, parecia que Jesus estava distante, mas ele não estava distante, Jesus estava ali, ao lado dele. Quando ele navegou, quando ele voltou, ele estava sempre ao lado dele. Quando a gente busca coisas grandes do Senhor, o Senhor está sempre do nosso lado. Às vezes a gente não vê, mas Ele está ali. Ele está olhando para a nossa vida. Ele está olhando para o nosso caminho. E o que Ele está esperando de nós é: continua firme, continua nesse caminho, porque só eu sei o que eu vou derramar na sua vida ali na frente. Só eu sei o que eu vou fazer na sua vida ali na frente. Então hoje a palavra de Deus vem mais uma vez, como a voz do Senhor, para te guiar e para te dizer: fique tranquilo, Jesus está ao seu lado. Segunda coisa que precisava acontecer para que o avivamento venha, que eu percebo na palavra, é que a compreensão e fé, elas geram atitudes. Compreensão e fé geram atitudes. A Bíblia vai mostrar que Jesus aqui, como eu li para você, ele vai discorrer sobre o que acontece. Versículo 25, eu vou ler para você. Na verdade, desde o 24, eu vou ler para você. Diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, não viram que Jesus tinha ressuscitado. Eles chegam a contar: olha, existe um burburinho. Aí o 25. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos, ou tardios, de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O verdadeiro avivamento, ele não vem por gritos e nem por grandiosos milagres, porque se for por causa disso, o anticristo, a palavra diz que ele pode enganar muita gente com o seu poder. Não vem através disso. Mas o verdadeiro avivamento só pode vir do encontro do ser humano com a sua palavra revelada, com o seu espírito atuando sobre a sua vida. E aqui Jesus ele faz uma grande crítica a esses dois discípulos que estavam ali. Na verdade, duas grandes críticas. A primeira é que ele diz: honestos. O que ele está dizendo? A ideia dessa palavra aqui não era a falta de contato com as Escrituras. Quem não tem contato com a Escritura nunca vai experimentar avivamento na própria vida. Então só o contato com a palavra que lhe dá oportunidade para isso. Agora, quando Jesus está falando com esses discípulos aqui, honestos, não era a falta de contato com as Escrituras. Mas, na verdade, eles até liam, eles conseguiam receber informações, como muita gente recebe informação. Mas o estado da mente deles era um estado nebuloso, a ponto de ler, mas não compreender aquilo que o Senhor estava falando ali. Como na parábola do semeador, por exemplo. Lá no capítulo 13, versículo 19 de Mateus, diz assim: ouvem, mas não compreendem. Eles são como uma semente que é lançada à beira do caminho. Não compreendeu a palavra, ficou alegre, mas não compreendeu. Aí vem o inimigo e toma aquela semente que havia sido lançada ali. Então ouve, mas não consegue compreender. Tem pessoas assim, que ouvem a palavra, mas não compreendem, não conseguem colocar aquilo na prática. Lembra também de Nicodemos: és mestre em Israel, lá em João 3,10, e não compreendes o que te digo? Ou seja, mesmo o conhecedor da palavra não compreendia o princípio que Jesus estava ensinando ali sobre o nascer de novo. Ele achou que era voltar para a mãe e nascer novamente, ou pelo menos falou isso em ridicularização, sem conseguir compreender a profundidade daquilo que Jesus estava ensinando. Ou, por exemplo, no encontro de Filipe com o eunuco, quando Filipe ouve ele fazendo a leitura do livro de Isaías, o eunuco para no meio do caminho e pergunta para ele em Atos 8:30: compreendes o que lês? E aí ele diz: como eu vou compreender se ninguém me explicar? E aí Filipe entra e evangeliza e batiza o eunuco naquele momento. E o resumo de tudo isso é o que diz em Lucas 8:10: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, porque vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O Wesley, quando ele tem a grande experiência dele do coração aquecido, ele já tinha recebido o grau, ele já tinha sido formado na faculdade de teologia de Oxford. Ele tinha letra,
ele tinha informação, ele tinha conhecimento. Esses aqui, eles liam, mas eles eram nécios. Por quê? Porque lia, mas não compreendia o que lia, a ponto de transformar isso numa prática para a sua vida. Quem lê sobre perdão, mas não consegue praticar, é a mesma coisa. É aquele que lê, recebe informação, mas ele não compreende, porque ele não consegue colocar em prática aquilo que leu. Então o avivamento só pode vir sobre aquele que tem a relação com a palavra, não a ponto de ter a informação dela, mas a ponto de ouvir a palavra, ler a palavra, e isso ser suficiente para trazer compreensão sobre a palavra e praticá-la. Quando uma pessoa ela começa a juntar esses elementos, o desejo pela santidade, a busca pela santidade, a busca pela palavra dele, a busca pela compreensão da palavra dele, ela começa a criar um ambiente propício para que um grande avivamento aconteça e a sua própria vida se torne um legado para toda a sua família e as pessoas que lhe conhecem. Não diz só que eles eram nécios, mas diz também que eles eram tardios ou tardos de coração, dependendo da sua tradução. O coração, ele é a fonte, ou pelo menos ele é o centro da vida física, e por analogia também é o centro da vida espiritual. Então o coração tardio é alguém que demora a crer, que demora a se entregar, que demora a agir conforme aquilo que ouviu. Então pode existir hoje ainda pessoas assim. O Senhor já está falando contigo há um tempo. Ele está caminhando do teu lado há um tempo. Você está ouvindo a voz dele há um tempo. Mas como esses aqui, não adiantava as mulheres falar que Jesus não estava lá. Tardios de coração. Demoravam a crer. Demoravam a tomar atitudes. E você? Está demorando a tomar as decisões que precisa tomar na sua vida? Está demorando a tomar as atitudes que precisa tomar na sua vida? Prefere continuar sem enxergar Jesus ao teu lado, mesmo ouvindo a sua voz? Prefere deixar Ele distante de você? Até quando vai demorar na sua decisão? Até quando vai demorar a demonstrar fé naquilo que ouve? Até quando vai demorar a acreditar que Jesus está ao seu lado para te dar um futuro melhor? Mas uma coisa que viabiliza, e aqui, esses homens aqui vão acertar, é que quando amamos a presença, a gente pode até receber um puxão de orelha, de vez em quando. Você está demorando a me obedecer, você está sendo tardio, está sendo nécio, você está demorando a fazer algumas coisas que eu já mandei você. Mas mesmo recebendo esse puxão de orelha, a gente ama a presença. Eu imagino que você fique muito feliz, como eu, quando Jesus chama a atenção da gente. E fala assim, você está errado, menino. Porque toda vez que Ele nos chama a atenção, é uma oportunidade que nós temos de ouvir a sua voz. A gente chora, né? Ah, Senhor. Mas isso é bom, porque mantém o nosso relacionamento com Ele. Ele vem sempre para poder falar que a gente está certinho, não de vez em quando a gente vai dar uma cabeçada. E aí Ele vai vir e vai falar assim, arruma o teu caminho. A gente fala assim, Senhor, estava dando mole de novo, né? Misericórdia. A gente ora, se arrepende e muda o caminho. Porque é alguém que quer ser relevante no seu tempo. Olha o que acontece no versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Isso aqui eu acho maravilhoso, né? Jesus está lá andando com ele, falando a palavra, depois dá uma cacetada na cabeça deles, vocês são nécios, tardios, não sei o quê. Eu imagino quantas outras coisas ele disse no meio do caminho. Bagunçou aqueles caras. E aí quando estava lá, no meio do caminho, Jesus fala assim, não, agora está na hora, tem que ir. Jesus, tem que ir agora, doido para poder continuar com eles. E aí eles vão e falam para Jesus, não fica com a gente. Que é isso? Não, será que não vai atrapalhar? Não, fica com a gente. Não, mas eu acho que posso atrapalhar você. Não, fica, eles insistem com Jesus aqui. Eles convencem Jesus aqui. Eles constrangem Jesus para que fique com ele. Tudo que Jesus queria era ficar. Mas por que Jesus, ele fica naquela relação com eles? Porque ele queria ver até onde é que estava a insistência deles pela presença. Até onde eles perseverariam pela presença. Às vezes Jesus faz assim com a gente também. Olha, eu estou louco para ficar aí contigo.
Aí você está lá orando, buscando a Deus, e você fala assim, eu não estou sentindo nada ainda, Jesus. E aí você busca mais, você ora, daqui a pouco você fala, mas eu não estou sentindo nada ainda, Jesus. Aí Jesus está ali do lado, falando assim, será que você quer que eu venha mesmo? Será que você quer que eu fique contigo mesmo? Aí você ora mais um pouco, e ele fica lá só te olhando. Aí você fala assim, mas será que ele vai vir? Aí chega uma hora que ele invade. Aí quando ele te invade, o Senhor veio. Tudo que ele queria era chegar. Tudo que ele queria era te envolver, era te encher da presença dele. Mas sabe também tudo que ele queria? Era ver até que ponto você estava disposto a buscar a sua presença. Até que ponto você estava disposto a gastar o teu tempo em oração. E aí ele entra. E quando ele entra, os discípulos demonstram amor à presença dele. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos. Os olhos antes não podiam reconhecer, mas agora os olhos são abertos. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A insistência, o amor pela presença do Senhor é que faz com que os nossos olhos sejam abertos. Nada muda a minha ideia de que o que fez com que o Wesley tivesse a experiência do seu coração aquecido foi o desejo, a insistência dele por uma religião que transformasse a vida de pessoas, e não uma religião fria, mas viver a religião de fato, de verdade, de religar o ser humano a Deus, de religar o ser humano na sua relação com o Pai. Essa insistência dele é que trouxe uma experiência. Então bata na porta, busque, até encontrar, já até deixa. Busque a sua presença, até que ele se manifeste, até que ele encha, até que a graça dele venha. E assim abriram os seus olhos. Então você quer olhos abertos na sua vida? Você quer ser cheio da graça, do poder dele na sua vida? Você quer que a sua vida e a insistente busca pela presença dele, através da santificação, ela se torne uma realidade? Você tem que amar a sua presença. Versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele no caminho nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? Então o nosso coração, ele não ardia. O que eles mostram aqui é que o coração deles se aquecia. Eles não sabiam porquê, não entendiam porquê, mas quando os olhos foram abertos, ficou claro, era Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, também, que sabe como é que você vai perceber que o Senhor está falando contigo? É quando o teu coração começar a arder. É quando algo lá dentro começar a aquecer forte. Quando o desejo por Ele começar a aquecer forte. No filme Deus Não Está Morto, acho que o 2, tem uma jovem que ela vai ter experiência com o Senhor e ela começa a ler a Bíblia que era do seu irmão que havia falecido. E quando ela começa a ler a Bíblia, e ela depois é perguntada, é questionada no julgamento, por que se ela tinha uma busca pela Bíblia, por que ela tinha, ela falou que ela começou lendo porque era do irmão, e ela não sabia que o irmão tinha. Mas quando ela começa a ler, ela já não consegue mais parar. Por quê? Porque o Senhor trouxe um aquecimento no coração dela. Ela não percebia, mas Jesus estava ao lado dela. Essa é essa imagem da cena que passa para a gente. Jesus estava ao lado dela e ela se alimentando da palavra, não queria mais parar, como os discípulos no caminho de Emaús. Olha, estou ouvindo uma revelação, não quero mais parar, fica conosco mais um pouco. Se você quiser insistir e perseverar em conhecer o Senhor, vai ter que aprender a buscar o Senhor até lhe encontrar. Como Wesley buscou até encontrar. Como eu e você, nós estamos caminhando, vamos buscar o Senhor até lhe encontrar. E nada pode parar e pode impedir. Mesmo que a situação esteja adversa, nosso sentimento não vai ficar refém dela. Buscaremos o avivamento, buscaremos a sua presença. Eu convido o Ministério Louvor para vir aqui, enquanto eu concluo. Jesus quer que o seu sentimento não seja refém da situação. Ele quer te fazer compreender as Escrituras
e crer com atitudes. Ele quer abrir os teus olhos. Jesus quer aquecer o teu coração. É só isso que trará relevância para a sua vida. É só isso que trará relevância para os teus relacionamentos. Então nessa hora eu quero te convidar, na sua casa, você se colocar de pé, se você puder, colocar a mão no teu coração e você poder buscar ao Senhor com toda a liberdade que o Espírito Santo te dá. Buscar-me-eis e me acharei. Se me buscar de todo o coração, os seus caminhos são mais altos que os meus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. Eu te quero. Até você abrir, nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. E chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez.
seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja hoje. Que Liberdade, seja agora. liberdade na sua casa. Deixa o Espírito encher esse lugar. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem avivar-nos, Senhor. Vem nos avivar, Senhor. Apresente seu coração diante dele. Apresente seu coração diante dele. Oh, se você rasgar os céus, Oh, aleluia. apenas mais uma vez. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí na sua casa, Ele está aí no seu lar agora. Deixe seu coração aberto, que essa experiência pode chegar sobre a sua vida, pode chegar sobre a sua família. Dê a mão à sua família nessa hora aí. Isso, deixe esse lugar ser um lugar de oração. Deixe ser repetido a experiência de Wesley aí dentro da sua casa. Que seja o endereço da sua rua, que vai ser contada a história. Sopra teu braço forte, ó grande. A tua rua vai ficar marcada. O número do teu apartamento vai ficar marcado. O teu andar vai ficar marcado. Mostra essa geração O teu bairro será marcado pela sua teus experiência. prodígios e sinais. Vem, Senhor. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e agita. Ai, de novo. Agita todo o nosso ser, Senhor. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Clame na sua casa. Fere meu coração, fere meu coração como a ferida de sede por ti. Aleluia. Fere meu coração como a O ferida Senhor de vai ferir fome. o seu coração aí nessa hora. Vai ministrar uma sede. Ensina-me Fome pela presença dele. Fome pela santidade. até que Pela vida com o Senhor. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante
fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Sinta Ele aí na sua casa. Sinta o Espírito Santo invadindo. Sinta Ele renovando a tua vida, renovando o teu caminho. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, cante. Até que o Senhor venha, cante. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor Deixa chegar a presença dele no teu venha, lar. eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que a tua presença venha, Senhor. Até que o Senhor Nós vamos te venha, buscar. eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Senhor, nessa hora, Diante do teu altar. nós estamos aqui, Senhor, para te dizer uma coisa. Para te dizer, Senhor, que nós vamos buscar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Buscar a tua presença, Senhor. Teu filho talvez tenha sentido o teu espírito e a tua graça o tocando, mas nós continuaremos te buscando, Senhor, até que nossos olhos sejam completamente abertos, até que as experiências que nós venhamos a ter, Senhor, nos próximos dias, nas próximas horas, Senhor, continuem sendo, Senhor, cada vez mais intensas, e nós possamos, Deus, ser esses homens, essas mulheres, Senhor, que vão tocar, Senhor, nessa geração com relevância. Então o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para poder usar as nossas vidas como o Senhor quiser, nos atrair diante de Ti e fazer de cada casa um altar de adoração ao Senhor. Levantamos um altar de adoração e declaramos, Senhor, que nós seremos sim uma geração que vai fazer história. Nós não vamos, Senhor, apenas contar a história do passado, mas nós vamos fazer história sim. Vamos fazer história na nossa rua sim, no nosso bairro sim, na nossa cidade sim. Faremos história em Belford Roxo, faremos história, Senhor, em São João, faremos história em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós faremos história, Senhor, no nosso Brasil. Senhor, levanta a tua igreja para fazer história. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Aquela experiência, Senhor, que Wesley teve, transformou, Senhor, aquele tempo. E nós pedimos, Senhor, faz de novo. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para o nosso tempo. A nossa circunstância é difícil, o nosso tempo é adverso. Nós estamos, Senhor, no lugar do improvável, e nós somos improváveis. Mas nós estamos orando a Ti, estamos falando contigo, que nós queremos, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, e nós queremos multiplicar a experiência que o Senhor tem para manifestar na nossa vida e na vida dos outros também.
Que nós não sejamos, Senhor, não fiquemos mortos com a nossa história, mas que a nossa história toque a nossa geração, em nome de Jesus Cristo. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar. Até que o Senhor venha, nós vamos te buscar. Nós vamos nos colocar na tua presença. Nós vamos subir o monte sem medo. Nós vamos chegar lá, nós vamos ficar lá, até o Senhor se manifestar, até o Senhor nos tocar, nos encher, abrir os nossos olhos e nos fazer compreender aquilo que nós só tínhamos informação. Pega hoje, Senhor, homens e mulheres aí agora na casa deles e faz um chamado na vida deles. Faz um chamado em cada um, como o Senhor fez com Isaías. Homens de lábios impuros que habitam no meio de povo de impuros lábios, mas eles estão te vendo agora, porque os olhos deles foram abertos. E se ouvem do céu a voz que diz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Que eles tenham coragem de dizer: eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Espírito Santo, faça isso em nossa geração. Faça isso em cada casa, em cada família, em cada ouvido, Senhor, que ouve o Senhor falando hoje. E nos transforma. E se tem alguém aí, Senhor, hoje, longe de Ti, longe da Tua palavra, afastado do Senhor, eu tenho certeza que nesse momento ele se rende a Ti, abre o coração e diz: fica comigo também, Jesus. Fica comigo também, Senhor. Se você quiser voltar para Jesus, repete comigo essa oração. Se você quiser aceitá-lo como Senhor. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados, porque a partir de hoje eu não vou demorar mais a buscar a Tua presença. Eu não vou demorar mais a Te reconhecer como meu Senhor. Pai, escreve o nome desses no livro da vida do Cordeiro de Deus, que de lá jamais seja apagado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Teu Espírito permaneça em cada família, em cada casa, abençoando nossa semana e nos fazendo buscar a Tua presença até encontrar. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Fere meu coração como a ferida de por Ti. Fere meu coração como a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até